Bem, amigo, estudante curioso, seja muito bem-vindo ao universo da matemática, muito bem-vindo a essa aula de resolução de questões da prova da SpaceX. Olha, prova da SpaceX são questões com nível alto, são questões bem interessantes e que a gente precisa de muita atenção para a gente compreender as nuances da questão, algumas pegadinhas e principalmente nós estamos aqui para trabalhar como que eu posso ganhar tempo na resolução dessas questões. Não só nós vamos resolver as questões, como também vamos explorar algum conteúdo, puxar algumas informações que são relevantes e importantes para que você faça sempre uma boa prova da SpaceX, né? Que são provas bem características e interessantes de prever. É isso que nós estamos, por isso que a gente faz provas anteriores, para que a gente possa prever o que vem por aí, o que pode vir numa prova, como a banca cobra, qual o nível de cobrança dela. Então eu trouxe aqui para você a prova da SpaceX de 2020, uma provinha com nível alto, e eu vou começar por essa questão aqui, talvez uma das mais fáceis da prova, que dizia o seguinte: no ano de 2010, uma cidade tinha 100 mil habitantes. Nessa cidade, a população cresce a uma taxa de 20% ao ano. De posse dessas informações, qual a população dessa cidade em 2010? Bom, aqui eu vou fazer uma ressalva para essa questão, porque eu acho que era interessante ele ter dito assim: no início de 2010 a população era de 100 mil, qual a população no início de 2014? Ou o contrário, ao final de 2010 a população era de 100 mil, porque a população ela não passa o ano todinho com 100 mil e de repente ela aumenta 20% instantaneamente, entendeu? Então sempre ele tem que dizer, se ele falar, por exemplo, do início de 2010 ao final de 2011, passaram-se praticamente 2 anos. Então, são 2 aumentos de 20%. Porém, se fosse do início de 2010 ao início de 2011, 1 ano. Do fim de 2010 ao fim de 2011, 1 ano. Mas do início de 2010 ao fim de 2011, praticamente 2 anos. Beleza? Bom, então vamos considerar aqui ao final de cada ano. Então, ao final do ano 2010, nós temos uma população de 100 mil pessoas. A melhor maneira de resolver essa questão é simplesmente você fazendo o quê? Aplicando um aumento de 20% em cima de 100 mil. Ora, 10%, nós sabemos que 10% é só a vírgula andar uma casinha aqui para a esquerda. 10% dá 10 mil, então 20%, 20 mil. Portanto, a população no final de 2011, 120 mil. Em seguida, eu dou mais um aumento de 20%. Mais uma vez lembrando, 10% é só a vírgula andar uma casa. 10% dá 12 mil. 20%, 24 mil. Se eu somar 24 mil, quer dizer que a população no final de 2012 vai para 144 mil habitantes. Mais um aumento de 20%, e eu digo 10%, a vírgula anda uma casa, dá 14.400, portanto, 20%, 28.800. Se eu somar 28.800, teremos uma população de 172.800. Vamos lá. Essa é a população estimada ao final de 2013. Porém, se ele perguntasse, por exemplo, qual a população no início de 2014, se ele tivesse dado a população de 100 mil no final de 2010 e perguntasse a população no início de 2014, no início de 2014 seria essa, 172.800. Por quê? Porque só teria se passado 3 anos. Cuidado! Tanto faz a população no final de 2013 ou no início de 2014, um dia de diferença não vai mudar a população, praticamente. Você compreende esse raciocínio? Mas, como a gente está estimando sempre que ele está pedindo ao final de cada ano, Pedro, então quer dizer que essa questão poderia até caber um recurso? Sim, ela poderia caber um recurso. Ninguém entrou com esse recurso propriamente na época da prova, tudo bem? Vamos lá. Então, eu vou dar mais um aumento de 20%, e 10% aqui, a vírgula andando uma casinha, vai para
17.280, portanto, vezes 2, que é 20%, daria 34.560 e somando nós teremos a população de 207.360, que seria o item A. Tudo bem? Então, esse é o detalhezinho da questão que a gente tem que, sim, a gente tem que atentar. O ideal era que a questão tivesse dito, no final do ano de 2010, a população era de 100 mil, qual a população no final de 2014, para que eu realmente entendesse que eram 4 anos de diferença. Se fosse do final de 2010 para o início de 2014, só eram 3 anos. E se fosse do início de 2010 ao final de 2014, seriam 5 anos. Legal, não é? Então, um detalhezinho importante. Vamos agora para a nossa segunda questão, que é uma questão de números complexos. Olha aí, números complexos, uma questão com um nível alto. E diz o seguinte, na figura abaixo, está representado o plano de Argand-Gauss com os afixos de 12 números complexos. Os afixos são esses pontinhos que a gente coloca em cima dessa circunferência, onde aqui na horizontal nós temos o eixo dos reais e na vertical o eixo imaginário. Com base nesses afixos, dividem a circunferência em 12 partes iguais. E isso é importante aqui, tá? Eu divido a circunferência em 12 partes iguais. Deixa eu fazer logo esse cálculo bem rápido. Se uma volta toda tem 360 graus, se eu divido em 12 partes iguais, significa que cada ângulozinho desse aqui vai ser um ângulo de 30 graus. Beleza? Então a gente vai representar na chamada forma trigonométrica. E o Z0 é igual a 1. Ou seja, ele está dando a ideia de que esse raio, ele é justamente o quê? 1. E o raio, sendo 1, significa que o módulo de Z de todos eles vai ser igual a 1. De todos esses números complexos. Sobre o número complexo dado por Z2 ao quadrado vezes Z5 dividido por Z3, é correto afirmar que, será que ele é um número real e negativo, é real e positivo, é imaginário com a parte negativa? Vamos analisar e a gente volta aqui para marcar, tudo bem? Vamos lá. Ora, primeiro passo é entender que a cada variação aqui de um afixo, nós temos 30 graus de diferença, tudo bem? Nós temos 30 graus, está dividido em 12 partes iguais. Então eu posso dizer que o Z2, que é o primeiro que ele coloca aqui, o Z2, eu teria, obviamente, 60 graus. Ó. Eu quero pegar o Z2. Para eu pegar aqui o Z2, eu preciso de quê? 30 mais 30, 60 graus seria esse ângulo aqui. E escrevendo ele na forma trigonométrica, lembre que eu falei que se o raio é 1, o módulo de Z é justamente essa medida daqui para cá. Esse raio, que a gente sabe que é 1. Portanto, vai ficar 1 vezes o cosseno de 60 mais I vezes o seno de 60. Bom, o Z3, ele está aqui em cima do eixo imaginário. Então, se ele está em cima do eixo imaginário, ele é um número imaginário puro. A propósito, o cosseno de 90 dá 0. E se o cosseno de 90 dá 0 e o seno de 90 dá 1, quer dizer que o Z3 sozinho ele é igual a I, tá bom? Guarda essa informação. O Z3 é igual a I. E o Z5? Bom, Z5 nós vamos chegar bem aqui nessa posição. Eu sei que aqui é 30 graus, então eu posso tanto pegar 5 pedacinhos de 30 graus, ó, 30, 30, 30, 30, somar 5 de 30 e dizer que é 150, esse ângulo aqui, ó, seria 150, ou eu posso dizer que falta o 30, então 180 menos 30, 150, tudo bem? Guarda isso aí. Bom, e como é que eu faço Z elevado a N, elevado a um expoente? Ora, é o módulo do Z elevado a N vezes o cosseno de N vezes o θ mais I vezes seno de N vezes o θ. Portanto, o Z2 ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, porque aqui o Z é 1, o módulo de Z é 1, então ao quadrado, por isso que ele nem aparece.
cosseno de, como eu quero ao quadrado, vai ser 2 vezes 60, 120. Então, por isso que o ângulozinho aqui ficou igual a 120. Legal? Bom, ele quer agora esse Z2 ao quadrado vezes o Z5. Como é que eu faço isso aqui? Quando a gente tem um produto de dois números complexos, o que é que eu faço? Eu vou fazer o produto dos módulos e vou somar os ângulos, tá? Vou somar os ângulos. Como o Z2 ao quadrado é 120 e o Z5 é 150, então se eu quero, por exemplo, se eu tenho o ZA vezes o ZB, dois números complexos, eu vou fazer o módulo do ZA vezes o módulo do ZB e vou colocar aqui cosseno do ângulo θA mais o ângulo θB. Mais I vezes a mesma coisa, seno de θA mais seno de θB. Ora, então no caso, como os ângulos eu já sei que são 120 e 150, quando eu somo por isso que deu 270. O do Z2 ao quadrado é 120 e do Z5 é igual a 150. Somou os dois, 270. Então por isso que o resultado vai ficar isso. Bom, quando eu pego 270 é um ângulo que ele cai bem aqui, ó. 270. É um ângulo que cai bem aqui. E se ele cai bem aqui, note que vai ficar um número imaginário puro, até porque o cosseno de 270 é 0 e o seno de 270 é menos 1. Portanto, esse resultadozinho aqui vai ficar menos 1 vezes I, resposta menos I. Ah, Pedro, então agora ficou fácil. Agora ficou fácil. Quem é Z ao quadrado vezes Z5? Acabamos de ver que o resultado é menos I. E o resultado do Z3, quem é? I. Simplificando aqui vai dar quanto? Menos 1. E se é menos 1, ora, se é menos 1, então é um número real e negativo. É um número real e negativo. Essa é a nossa continha aqui, que vai ficar uma questãozinha com nível alto, precisa de uma série de conhecimentos de como é que a gente trabalha com números complexos escrito nessa forma trigonométrica e saber como é que faz as operações. Precisa de uma série de digamos assim, de conhecimentos mais específicos, porque isso não é tão comum de aparecer em prova, esse é o grande detalhe da história. Tudo bem? Vamos lá em frente, próxima questão. Sejam as matrizes a seguir, se A vezes B é igual a C, então quanto é X mais Y mais Z? Bom, vamos lá. Primeiro passo é o seguinte, se eu vou multiplicar as matrizes, vamos fazer a matriz A vezes a matriz B. Como é que eu faço? Eu pego a linha 1 da matriz A e multiplico pela coluna 1 da matriz B. Então vai ficar 1 vezes x, x, mais menos 1 vezes y, y, e 1 vezes z, que vai dar z. Tudo bem? Depois eu vou pegar a linha 2 e multiplicar pela coluna 1. E a linha 3 multiplicar pela coluna 1. Ou seja, vai me dar uma matriz 3 por 1. Porque quando eu fizer 1 vezes x, menos 1 vezes y e 1 vezes z, vai dar essa primeira linha aqui. Quando eu pegar essa segunda linha aqui, vezes a coluna, vai ficar 2 vezes x, 1 vezes y, menos 3 vezes z. Pronto, deu esse resultado aqui. E quando eu pegar a terceira linha vezes a coluna, 1 vezes x, 1 vezes y, menos 1 vezes z. Por isso que vai dar exatamente essa linha aqui. Como ele disse que isso era igual a C, então eu posso dizer que isso daqui é igual a 0. Tudo bem? Eu posso dizer que isso daqui é igual a 12. E eu posso dizer que isso daqui é igual a menos 4. O que me dá o quê? Um sisteminha. Ah, Pedro, entendi. Vai me dar um sistema.
Aí vem uma coisa interessante que a gente tem que estar atento. Veja que ele não pediu o valor do x, o valor do y, o valor do z. Ele pediu quanto era x mais y mais z. Então uma das primeiras coisas que a gente tenta fazer numa situação dessa, isso aqui é uma dica, não necessariamente vai dar certo para essa questão, mas sempre quando ele pede a soma x mais y mais z, sabe o que você tenta fazer? Soma todas as equações e vê se de repente não aparece algo nesse estilo. Bom, vamos lá. Se eu somar aqui, x mais 2x mais x vai dar 4x. Se eu somar esses daqui, vai cancelar aqui, vai ficar y. E se eu somar esses três aqui, esse corta com esse, vai dar menos 3z. Pronto, não apareceu. Mas, às vezes, acontece demais de você somar e acabar eliminando todo mundo, ficando exatamente, por exemplo, se tivesse ficado 4x mais 4y mais 4z é igual a 40. Ora, se 4x mais 4y mais 4z é igual a 40, então, dividindo todo mundo por 4, x mais y mais z seria 10. Entendeu o raciocínio? Então isso é muito repetitivo, acontece muito em prova. Não foi o caso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tentar agora, encontrar o x, o y e o z separadamente. Olha só, eu percebi que a primeira equação, que nessa primeira equação apareceu menos y e mais z. E na última apareceu mais y, então se eu somar mais y e menos z. Então se eu somar apenas, esquece essa segunda equação por enquanto. Se eu somar só a primeira com a terceira, vai ficar x mais x, 2x. Acompanha o raciocínio. Menos y mais y vai embora. E mais z menos z vai embora. Moral da história, 0 menos 4, menos 4. Ora, cancelou todo mundo, menos 4 dividido por 2, menos 2. Encontrei já o valor do x. Então já sei quanto é o valor do x. Somei apenas a primeira com a terceira equação. Somei apenas a primeira com a terceira equação e já eliminei. Isso já me dá o valor do x. Agora o que eu vou fazer? Eu já sabendo disso, eu vou somar agora, veja bem, a primeira com a segunda equação. E se eu somar a primeira com a segunda, x mais 2x, esquece agora essa equação e eu estou somando a primeira com a segunda. X mais 2x, 3x, menos y mais y, foi embora. E o z menos 3z, menos 2z. Isso é igual a quanto? Menos 12, porque 0 mais 12. Tudo bem? Agora perceba que eu sei que o x é menos 2. Ah, Pedro, então se eu substituir aqui no lugar desse x menos 2, vai ficar menos 6. Menos 2z é igual a menos 12. Se eu multiplicar todo mundo por menos 1, olha o que acontece. Simplesmente você vai ter o quê? 6 mais 2z igual a 12. Esse 6 que está somando passa para cá, subtraindo, e eu vou ter que 2z é igual a 6. 6 dividido por 2, 3. Acabei de descobrir o valor do z. Agora ficou fácil. O que eu faço? Escolho, por exemplo, essa equação e substituo o x, menos 2. O y, não sei. E o z, 3. Tudo tem que dar igual a 0. Então, no caso, vai ficar menos 2 mais 3, menos 2 mais 3 dá 1. E o menos y eu passei para cá, vai ficar mais y. Portanto, o y é igual a 1. Tanto faz a gente passar todo mundo para a esquerda, ou as letras para a esquerda ou para a direita, ou seja, y é igual a 1. Uma vez encontrado o valor do y, agora eu sei quem é x mais y mais z. X mais y mais z, o x é menos 2, o y é igual a 3, quer dizer, e o z, aliás, o y é igual a 1 e o z é igual a 3. Somando isso aqui vai ficar 4 menos 2, que o resultado dá 2. Item E. Tudo bem? Então, o resultado vai dar 2. Nós temos que o x é igual a menos 2. Substituo na segunda, né, na equação, já encontro o z, e com o x e com o z eu encontro o y.
Pronto, encontrei todo mundo, tá aí resolvida a minha questãozinha. Simples, fácil, prática, gostosa e nutritiva. Bacana demais, né? Vamos para a próxima. A função real definida por f de x igual a x ao quadrado, k ao quadrado menos 2k menos 3 vezes x mais k, ela é uma função crescente. Se e somente se acontecer o quê? Veja bem, ela é uma função do primeiro grau. Isso aqui é o a, que é o coeficiente. Toda vez que a função é crescente, significa que o a é positivo. Ou seja, para que essa função seja crescente, é preciso que o a, que é o coeficiente do x, seja positivo, seja maior que zero. Então, é porque k ao quadrado menos 4k menos 3 é maior que zero. O que você vai fazer para resolver essa inequação? Simples, você vai igualar a zero. Toda vez que eu quero saber quando uma coisa é maior que zero, meu primeiro passo é saber quando ele é igual a zero. Método da soma e do produto. Dois números que a soma dá menos b sobre a e o produto simplesmente c sobre a. Quais são dois números que eu multiplico e eles dão menos 3? Dois números que eu multiplico e dão menos... Vamos pensar primeiro em 3. Dois números que o produto dá 3, 1 e 3. Como é menos 3, um dos dois é negativo. Tem que ser o 1, porque menos 1 vezes 3 dá menos 3 e quando eu somo dá 2. Portanto, eu vou fazer o quê? Isso aqui é uma parábolazinha, porque aqui é uma função do segundo grau, e eu tenho aqui que ele é 0 aqui no menos 1 e é 0 aqui no 3. Por que a parábola foi para cima? Porque o a é igual a 1. Sempre que o a é igual a 1, ó, ele tem a parábola com concavidade para cima. Tudo que for para cima é positivo, o que ficar para baixo é negativo. Como eu estou querendo, quando é que isso aqui é maior que zero, uma coisa maior que zero é uma coisa positiva. Então eu vou pintar essa parte aqui, dizendo que quando k for maior do que 3 ou menor do que menos 1, nós teremos o k ao quadrado menos 4k menos 3 positivo. Portanto, resposta item E. Vamos para mais uma bem bonitinha aqui. Sejam f de x igual a 4x ao quadrado menos 12x mais 5 e g de x igual a x mais 2, funções reais. Ele pede qual é o menor inteiro para que f de g de x seja menor do que zero. Opa! O que é f de g de x? Função composta, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar dentro da função f, onde tem x, onde tem esse x aqui, você vai colocar quem? A função g, porque é f de g de x. Significa que onde tem x eu vou substituir pela função g de x. Então vai ficar 4 vezes, abro um parênteses, ao quadrado, menos 12 vezes, abro um parênteses, mais 5. E o que eu ponho aqui dentro? A função g de x, ó. Ponho aqui a função g de x. E isso aqui vai ter que ser menor do que zero. Vai ter que ser menor do que zero. Bom, o que eu faço agora? Eu vou pegar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 12x, menos 24, mais 5, tem que ser menor do que zero. Bom, organizando aqui, nós vamos ter o quê? 4x ao quadrado. Vamos ganhar um tempinho aqui. Aqui você vai ter 4 vezes 4, 16, vai dar 16x. 16x menos 12x acaba dando mais 4x, ok? E 4 vezes 4, 16. Então vai ficar 16 mais 5, 21. 21 menos 24 dá menos 3. Bom, aqui o que vai acontecer? Nós temos essa equação aqui do
segundo grau, né? Vamos ter essa equação do segundo grau, 4x ao quadrado mais 4x menos 3 é menor que 0. Bom, quem seria? Ele quer saber qual é o menor inteiro que satisfaz essa equação. Quem seria aqui o delta? Delta seria b ao quadrado menos 4ac. Delta seria 16 menos 4 vezes 4, 16, vezes 3, menos com esse menos dá mais, tá? 4 vezes 4, 16, vezes 3, aqui vai dar 48. Portanto, somando isso aqui, 64. Eu vou ter, então, as raízes x igual a menos b, mais ou menos a raiz de 64, que dá 8, sobre 2 vezes o a, que é 4. Teremos agora duas raízes fracionárias, provavelmente. Menos 4 menos 8 dá menos 12, dividido por 8. Simplificando, dá menos 3 meios. E aqui embaixo, nós temos menos 4 mais 8, vai dar 4, dividido por 8, que vai dar 1 meio. Então, nós temos duas raízes, 1 meio e menos 3 meios. O que é que nós vamos fazer? Estudozinho do sinal. Essa função aqui, olha só, essa função, veja que ela é uma parábola com cavidade para cima também, porque o a é igual a 4. E aí nós temos que raízes? Essa bem aqui, bolinha aberta, no menos 3 meios, e essa bem aqui, 1 meio. Eu sei que aqui é positivo porque está para cima, positivo, e aqui é negativo porque está para baixo. Porém, nós vamos pintar aqui essa região entre o menos 3 meios e 1 meio. Por quê? Porque agora perceba que eu quero a resposta menor do que 0, ou seja, negativo. Menor que 0 significa negativo. Então, por isso que eu vou pintar a resposta negativa. Então, a minha solução é todos os números que estão entre menos 3 meios e 1 meio. O que ele pede? Qual é o menor inteiro que satisfaz isso aqui? Isso aqui é menos 1,5, tá? Ó, menos 3 meios é menos 1,5. Então, bem aqui você tem o menos 1, que é o inteiro, e você tem o 0. São os únicos inteiros que estão dentro desse intervalo. Como ele pergunta qual é o menor inteiro, então a resposta é menos 1, porque é o menor inteiro que está dentro deste intervalo que vai de menos 3 meios até 1 meio. Legal? Então, muito bacana essa questãozinha, tá? Muito, muito bacana essa questãozinha. É bom de resolver. Questão boa realmente de resolver, e a gente acaba tendo essas nuances, né? Esses detalhezinhos importantes. Vamos para mais um aqui de polinômios. Vamos falar de polinômios, outro assunto que a SpaceX gosta de cobrar, e essa daqui nós vamos fazer bem rápido. Bom, se o polinômio, ele disse, se o polinômio p de x, tá? Se o polinômio p de x igual a x ao cubo mais ax, x ao cubo mais ax ao quadrado menos 13x mais 12 tem x igual a 1 como uma de suas raízes. Opa, isso aqui foi muito importante, ó. Ele já deu uma das raízes. Se é uma raiz, significa o quê? Que se eu substituir no lugar desse x aqui o 1, o resultado vai dar 0, porque é isso que acontece com uma raiz. No caso, como o 1 é uma raiz, significa que o P de 1 tem que dar 0. Aí ele fala, como uma de suas raízes. Então, é correto afirmar que temos que descobrir, então, depois, a outra raiz. O que eu vou fazer aqui? Vou só substituir para encontrar o valor do A. Vou encontrar aqui o valor do A. Então, vai ficar 1 ao cubo mais A vezes 1 ao quadrado menos 13 vezes 1 mais 12 é igual a 0. Nesse caso, nós vamos ficar com 1, olha só, 1 ao cubo, mais 1 ao cubo dá 1, mais 12 dá 13.
Menos 13, zero. Isso aqui vai zerar. Olha só. Isso aqui vai zerar. Portanto, o A é igual a zero. O A é igual a zero. Se o A é igual a zero, que significa que, na verdade, o meu polinômio era assim, ó. X ao cubo menos 13x mais 12, tá certo? Menos x mais 12. Que ele fala? Ele fala, vamos direto aqui nessas perguntas que falam aqui, a soma das raízes é igual a zero. O que acontece é que eu sei que a soma das raízes de um polinômio é sempre, de um polinômio de grau 3, é menos b sobre a. Só que nós acabamos de descobrir que o b, lembrando que quando a gente fala de b, a gente está falando de coeficiente do x ao quadrado, não é porque aqui é a, ele usou essa letra a só de propósito. Na verdade, o a, que a gente chama do polinômio, esse a que eu estou botando bem aqui, é 1. O b é 0, porque esse a que a gente encontrou aqui foi 0. O c é menos 13 e o d é igual a 12. Então, os coeficientes do polinômio são esses. Então, no caso, se você for ver, o b é 0. Se o b é 0, menos b sobre a vai dar quanto? 0. Veja que ele disse a soma das raízes é igual a 0. É a soma de todas as raízes, inclusive o 1. 1 já é uma das raízes. Então, a soma das raízes é igual a 0. Né? Então, podemos afirmar como uma das raízes é 1 e a soma de todas as raízes vai ter que dar igual a 0. Portanto, já podemos marcar o item D de dado. E para a gente fechar, não menos importante, a nossa última questão que diz assim, qual o valor de n no binômio x mais 3 elevado a n para que o coeficiente do quinto termo das potências decrescentes de x seja igual a 5.670. Bom, aqui nessa questão nós temos o quê? Temos um binômio de Newton, x mais 3 elevado a n. Como é que a gente resolve aqui esse binômio de Newton elevado aqui? Vai ficar n PAP, o primeiro termo x, esse aqui é o termo, o termo geral, aqui eu vou colocar o termo P mais 1, tá bom? É o termo P mais 1. Vai ser n PAP, não sei quanto é o n, x elevado a n menos p, vezes o segundo termo, que é 3 elevado a p. Tudo bem? Então ele pergunta qual é o valor do n para que o quinto termo, ele acontece, veja que quando você tem o T5, quinto termo, o P, como é TP mais 1, o P tem que ser 4, tudo bem? Então o quinto termo, o P é 4. N4 a 4, e aí você tem aqui N menos P e 3 elevado a 4. Ah, Pedro, entendi. Então, eu simplesmente sabia que ele queria o quinto termo, o que eu não sei é o N. Então, eu sei que N4 a 4 vai ser N fatorial sobre 4 fatorial e N menos 4 fatorial vezes isso aqui não vai alterar o coeficiente. Nós estamos falando só do coeficiente, tá? Então ele fala assim, para que o coeficiente do quinto termo, então o x é a variável. Então quando a gente fala do coeficiente tem que ser apenas a parte dos números, tá certo? Então aqui 3 elevado a 4 dá 81. E isso daqui tem que dar quanto? 5.670. 5.670. Nós vamos ter agora que encontrar, nós vamos ter que encontrar essa solução para essa questão. E o interessante é justamente o quê? Que quando a gente vai resolver uma questão dessa, a gente pensa que vai ter que fazer essa conta toda do N. Você vai ter, claro, um coeficiente, você vai acabar trabalhando esse coeficientezinho aqui, e para você fazer o N4 a 4,
Quando eu faço diferença, 5.670, né, que ele botou 5.670. O que eu vou fazer aqui? Vem comigo. Então eu vou pegar 5.670, vou dividir por 81, vou dividir aqui por 81, e isso aqui vai ficar quanto? 70. Então, aqui você vai ter que descobrir qual é o n fatorial, ou seja, o binomial de n 4 a 4, que o resultado vai dar 70. E, nesse caso, você vai encontrar o n igual a 8. Resultado n igual a 8. Você vai ter que pegar 8 fatorial, fazer a conta e ver qual é o que vai dar 70. Não é para você montar uma equação enorme, fazendo toda simplificação. É para você testar. 8 fatorial sobre 4 fatorial e 8 menos 4. E testa e vê qual é o que vai dar 70 como resultado, beleza? Então é isso aí, valeu demais, até o nosso próximo encontro. Tamo junto, sempre para o alto e avante. Valeu!